O Mauro Cid tem uma outra notícia dele hoje, que na verdade nem é dele, é da esposa dele. Reportagem do Aguirre Talento, e que traz detalhes aqui sobre troca de mensagens e grupo de WhatsApp que a mulher de Mauro Cid participou e que pode ser considerada uma rede de notícias falsas sobre vacina. Essas informações foram obtidas através do relatório da Polícia Federal sobre o telefone celular de Gabriela Cid, que é mulher do ex-ajudante de ordens, e que mostra a atuação dela na disseminação de notícias falsas contra a vacina da Covid-19 em uma rede de desinformação envolvendo parentes de militares. Um grupo, inclusive, que tem ali parentes de militares. Numa das mensagens trocadas, inclusive com seus contatos, a Gabriela Cid chegou a ironizar a emissão do certificado falso, ou seja, uma prova daquilo que ele está ali preso por causa disso. Ela ironizou, falando o seguinte: olha, já recebi, mostrou a foto do certificado falso e colocou, abre aspas, tomei minhas doses, kkkk, fecha aspas. Quer dizer, prova em cima de prova de que foi adulterada a carteira de vacinação, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. Esse detalhe, Fabiola, a Gabriela Cid já havia, inclusive, admitido à Polícia Federal, porque ela é parte desse inquérito em que a Polícia Federal apura a falsificação de cartões de vacina dela, do marido, da filha, também do Bolsonaro, da filha do Bolsonaro, a Laurinha. E, ao depor a Polícia Federal, ela admitiu que usou o certificado de vacinação falso, portanto, admitiu um crime, mas ela atribuiu a responsabilidade ao marido. Diz que foi o marido que cuidou disso, foi o marido que a responsabilidade pela inserção de dados falsos em cartões de vacina era uma responsabilidade do marido. Ela deu a impressão, no depoimento que prestou à Polícia Federal, de que era uma inocente criatura submetida às impropriedades do seu marido, o tenente-coronel Mauro Cid. Quando você observa essa Gabriela Cid do aplicativo, do WhatsApp, ela é uma outra criatura. Ela é uma criatura muito diferente daquela senhora comportada que foi à Polícia Federal, quase que para dizer que, olha, eu fui forçada a usar esse certificado, que meu marido tirou lá, a responsabilidade é dele. Como o marido já estava completamente enrolado, ela jogou a responsabilidade no marido. Aqui fica claro que ela também deve contas à justiça. Ela era animadora de acampamento de quartel, ela difundia informações falsas, ela era cúmplice do marido nessa rede de desinformação. Então, outro dia mencionou-se na CPI do golpe a hipótese de convocação da Gabriela Cid. E os bolsonaristas que lá estavam disseram, não, agora vão envolver a família nisso, vão chamar a mulher do coronel, por que isso? Isto é uma injustiça. Aqui se verifica que ela precisa, sim, ser convocada à CPI. Mais do que isso, ela precisa ser responsabilizada por essas atitudes que transitam entre a irresponsabilidade e o crime. Então, a Polícia Federal precisa verificar se ela ultrapassou essa fronteira, se ela ultrapassou a fronteira que separa, e é uma fronteira muito tênue. O bolsonarismo mostrou isso, que a responsabilidade ela está separada por uma faixa muito tênue do crime. Então, ela precisa se explicar, Fabiola. Josias, pega aí a sua bolsa e vai lá entrevistar José Múcio. Olha que baita entrevista. Faz o chamado aí para a nossa audiência, Josias. Eu vou, junto com a Carla Araújo, nós vamos entrevistar às 10 horas o ministro da Defesa, o José Múcio. É uma entrevista, ele irá presencialmente aqui ao estúdio do UOL em Brasília, então eu tenho que me deslocar para lá. Será, como você disse, Fabiola, uma boa entrevista. Assuntos não faltam, não é? Os assuntos estão aí pululando no noticiário. Eu espero que o ministro se disponha a falar abertamente sobre esses assuntos. É um político experiente e, por isso, o Lula o escalou para essa atribuição espinhosa de ministro da Defesa. Eu espero que o ministro vá a essa entrevista com o modo de fala ligado, Fabiola. Vamos verificar, vamos checar daqui a pouco. Eu estarei ligadíssima.
Vou até pegar um pão de queijo aqui no nosso carrinho de comida para comer assistindo a sua entrevista, a sua e da Carla Araújo. Até daqui a pouquinho. Corre lá, não vai perder. Já são 9h06, Já. Josias. Vai, que Vou eu e lá, vou Walter correr. Mairoft cuidamos da casinha aqui com outros assuntos ainda. Um beijo. Boa entrevista. Beijão, tchau, tchau. Tchau. Sigo aqui com o professor Walter Mairovic. Professor, quando a gente estava até vendo essa reportagem da esposa de Mauro Cid, a Gabriela Cid, e aí essa reportagem traz os detalhes da troca de mensagens em grupos de WhatsApp e aquelas redes. Então, num determinado momento, ela até fala: me manda aquele vídeo que mostra que a vacina pode causar isso, aquilo, outro. E as pessoas que acabam sendo envolvidas nisso. E fiquei me perguntando aqui, professor Walter Mairovic, quais são as implicações jurídicas em relação a isso? Quer dizer, você transmitir uma notícia falsa, a galera que está nos assistindo e recebe coisa pelo WhatsApp e repassa e compartilha e vai. Qual é o perigo disso, professor Mairovic? Que é o caso da Gabriela. Quer dizer, ela pode ir para a prisão por ter feito isso? Olha, Fabiola, são várias coisas. Em primeiro lugar, está muito claro que essa senhora, ela pensa que o Código Penal é uma casa de janelas e portas arrombadas e que ela pode sair dele. Com relação ao uso de documento falso, ela usou um documento falso. Ela sabia que não tomou vacina e tem na mão documento falso. E usa e se utiliza. Isso é crime. Para quem tiver curiosidade, está no artigo 304. Pode ser até palpite para o bicho, olha, 304. E a pena de 1 a 5 anos. Então, o que ela faz? Ela faz, olha, eu não sabia, mas isso aí não exclui o crime. Ela usou um documento sabidamente falso. Então, ela está nesse crime. Agora, ela pensa que o Código Penal é cheio de portas arrombadas, o que ela faz? Ela começa a ironizar nas redes sociais. Aí, o que ela está fazendo? Ela está dando tiro no pé, porque é uma ignorante sob o ponto de vista do direito penal. Está fazendo com tudo isso? Ora, tudo isso vai para o processo e o juiz, quando vai dosar, individualizar a pena dela, que é evidente que tem um crime de uso de documento falso e que ela não vai sair dali nem a pau. Não existe essa possibilidade. Ela está imbricada no crime de uso de documento falso. E o que o juiz vai fazer? Bom, então vamos dosar a pena dessa senhora. Aí ele vai ver no processo que ela usava as redes sociais, dava risada, fazia piada. Isso significa que a pena dela vai subir. Por quê? Porque ela usou de dolo intenso, ela despreza a justiça, ela avacalha, ela mostra que as pessoas podem praticar ilícitos. Então, o que ela está fazendo? Volto, dando um tiro no pé. Além do crime, ela está caprichando, entre aspas, para aumentar a sua pena. Então, ela, perante um especialista em direito penal, ela é uma suicida.